Paz. Quero aqui cumprimentar nossa dona Nathalie. Ontem nós nos conhecemos lá na praça, ela estava lá, né, junto, procurou, acho que Clécio, certo momento no final das atividades lá das crianças, e querendo saber onde era a nossa igreja. E aí eu vi a conversa das duas, aí me intrometi, né? Pastor gosta de se intrometer nas coisas. Aí fui lá conversar com ela. E dona Nathalie, ela comercializa ali na praça, né? Um bolo, diz que é o melhor bolo de João Pessoa. E conversando, peguei também seu contato, já adicionei na nossa linha de transmissão, para ela receber as nossas comunicações, o convite do culto hoje. Mas ontem mesmo ela disse, não, hoje eu estarei lá, né? Eu vou estar conosco. Falei a ela também que nós íamos ter depois do culto um momento de comunhão, de confraternização, na verdade. De comunhão nós já estamos tendo, né? Mas confraternizando num jantar, né, por esse final de ano, nesse momento também, né, chamado natalino, em que as pessoas têm esse hábito. Então, seja muito bem-vindo, irmã Nathalie, que aqui sinta-se abraçada em primeiro lugar, e eu acredito que já está sendo abraçada pelo amor e pela graça de Deus, assim como também por todas as pessoas aqui da nossa igreja, né, dessa comunidade. Como eu lhe falei, é uma comunidade pequena, né? Temos aqui, né, essa simplicidade, ao tempo que também, né, nós temos, é pequena, mas é grande no zelo do Evangelho, da Palavra de Deus, como a senhora em contínuas, assim espero, visitas e momentos congregando aqui conosco, a senhora vai perceber a seriedade com que é conduzida a igreja no que diz respeito à Palavra de Deus, né? Nossos cultos, como lhe falei, são cultos cristocêntricos, os louvores também da mesma forma, as nossas orações também, Cristo é o centro, em tudo aqui a motivação é Cristo e ninguém mais do que Cristo, amém? Então, Deus abençoe e fico muito feliz. Ontem também tive com a irmã Raquel, né? E falou também que gostaria de estar nos visitando, mas infelizmente pela dinâmica da vida, infelizmente conversamos eu com ela muito a respeito disso, dessa dinâmica da vida que toma o nosso tempo e nos deixa sem tempo para quem devíamos dar todo o tempo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso tem tomado o tempo de muitas pessoas, né? Essa dinâmica, o trabalho, e isso tem causado, como até por outro dia eu preguei aqui e falei, um esfriamento na fé das muitas pessoas, né? Mas enfim, continuemos a orar. É um fato também, né, bíblico, em que o Senhor já havia anunciado que haverá tempos assim, e que nós temos que nos policiar com relação a isso. Mas hoje não vai ter salinha da criança? Não? Tá certo. Clara, não vi Clara, ela está aqui, está não? Está doente? Você que é o noivo, não sabe, eu rali eu, hein? Né? Mas vamos lá. Vamos orar pela mensagem que o Senhor vai falar aos nossos corações hoje. Deus amado, Pai eterno, glorificado seja o Teu santo nome. Nós queremos bendizer a Ti por tudo.
Queremos bendizer a Ti mais uma vez pelo culto, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos à Tua casa, para prestarmos a Ti, Senhor, o devido culto ao qual o Senhor é digno. Estamos aqui, Deus amado, para bendizermos o Teu nome, para adorar-te a Ti, Deus, na beleza da santidade, mas Tu és tão bondoso, Senhor, que ainda que o culto sendo para Ti, tudo seja para o Senhor, mas o Senhor nos oferece esse banquete de agora, através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, que vai nos alimentar, que vai nos edificar, que vai nos aconselhar, que vai nos consolar. E, portanto, Deus, fala conosco nesta noite, fala comigo. Ó Deus amado, que aqui eu seja somente um instrumento, que aqui seja só minha boca a falar, mas que as palavras não sejam minhas, sejam completamente Tua, e o Teu nome em tudo seja glorificado. Tem misericórdia da minha vida, Pai, me perdoa das minhas falhas, dos meus pecados, e me conduz mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. A mensagem é: sim, é Ele. Jesus é o Salvador. Nós vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. E o texto diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. A gente olha para esse texto e fica imaginando o que é que o pastor vai falar a respeito desse texto. O que é que o pregador vai... um bocado de nome de gente, um nome estranho. Tem hora que é difícil até de falar. E eu entendo isso.
porque certo tempo também eu olhei para essa relação de versículos e também da mesma forma eu fiquei vendo, será que isso tem algum sentido? Mas olha, queridos, aproximadamente 3, 4 ou 5 décadas após Jesus ter subido ao céu, então um servo, discípulo e também judeu, chamado pelo nome de Mateus, ele, por divina inspiração do Espírito Santo do Senhor, então ele coloca-se a escrever um livro. Este livro passa a ser conhecido até os dias de hoje. E é conhecido como o Evangelho segundo Mateus. E, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele toma a vida de Mateus, usando-a como instrumento, por meio do Evangelho, que de forma divina e inspirada o escreveu. E assim, ele realiza aqui 3 sublimes, maravilhosas e nobres tarefas. E a primeira tarefa trata-se de fazer a devida ligação ou a transição da passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Portanto, o Evangelho de Mateus, ele é a ponte de transição e de passagem entre os testamentos santos e sagrados do Senhor. O assunto do Antigo Testamento, ele é relatado e mostrado lá em Gênesis, no capítulo 5, onde é falado sobre a genealogia de Adão, os seus descendentes. O Antigo mostra o relato da família de Adão e infelizmente, vale a pena observar de toda uma forma que tal passagem dessa genealogia, que todo o completar e o consumar dessa descendência de Adão foi terrível e muito triste. Acontecimentos tristes demais, horrendos muitos deles. Então Deus, ao criar o ser humano, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Mas ocorre que o homem, de forma desobediente, o homem ele pecou e dessa forma o homem deformou completamente a sua imagem original, a imagem e semelhança de Deus. E daí em diante o ser humano gerou os seus filhos. E agora os fez, estes filhos, não segundo a imagem e a semelhança de Deus, mas agora segundo a sua própria imagem, a sua semelhança caída. E assim todos estes, nascidos de Adão até hoje, refletem as mesmas deformações que ocorreram desde a queda do homem, mostrando-se tão pecadores quanto seus pais, quanto Adão, quanto Eva. Já o Novo Testamento, ele mostra a genealogia de Jesus Cristo, que agora nós lemos em Mateus 1. E Jesus, ele nos é apresentado como o último Adão, como fala o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ele ali nos fala, nos apresenta e nos mostra que Jesus é o último Adão.
E nosso Senhor, queridos, ele veio ao mundo em socorro das gerações descendentes de Adão, do primeiro Adão. Geração esta que todos nós que aqui estamos fazemos parte. Nós somos nascidos de uma geração completamente deformada. Nós somos nascidos de uma geração completamente depravada. Nós somos nascidos de uma geração completamente condenada. Miserável. E sabe por quê? Porque dela descendemos e por essa descendência nos tornamos pecadores e mortos espiritualmente. E sabe por quê? Por conta das nossas iniquidades natas da nossa natureza. No entanto, devido ao nosso Senhor Jesus Cristo, podemos, por misericórdia e graça, nascermos como descendentes dele, de Cristo. E dessa forma, sermos agora, ao invés de estarmos no estado de mortos, sermos agora vivificados desse nosso estado, esse estado de óbito devido ao pecado, e, portanto, a partir daí, tornarmos, agora sim, filhos de Deus. Então, o Antigo Testamento é um livro de promessas, já o Novo Testamento atesta o cumprimento exatamente das promessas do Antigo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fez a promessa de um Redentor para a humanidade. E assim o Novo Testamento, e em especial, este Evangelho de Mateus, que agora apreciamos, mostra que Jesus, ele veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele mostra que, de fato, Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Davi, enfim, o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mostra que ele era o Filho de Deus que fora prometido e que viria. E não somente ficou na promessa, de fato, Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor. Já a segunda tarefa aqui de Mateus, nesse evangelho, foi de apresentar um novo e inigualável rei, um rei sem igual. Então o livro de Mateus é conhecidamente chamado de o Evangelho do Rei. E foi escrito prioritariamente para os judeus. E Mateus fala sobre Jesus como um mestre esse que ensinava através de suas sábias e sublimes palavras, mas também retrata um homem de ação, ou seja, que fala das suas lindas lições, que fala dos seus maravilhosos ensinamentos, mas fala também por meio das suas atitudes, que são plenamente harmônicas e coerentes, são lógicas aos seus ensinamentos. Jesus, ele ensinava e vivia seus ensinamentos. Jesus discipulava e mostrava como era ser um servo, um discípulo. Ele não era só naquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então o Evangelho de Mateus, ele foca prioritariamente o reino de Deus.
Contudo, o povo judeu esperava um outro Messias. Esperavam eles, sabe quem? Um libertador que o livrasse da opressão do domínio do Império Romano e então viesse estabelecer um império terreno. Contudo, Jesus, ele enfatizou que não tinha vindo para esse propósito. Eu não vim para isso, mas eu vim para transformar as vidas de todos os pecadores que se arrependessem crendo no seu nome. Ele disse: eu não vim para outra coisa senão para os perdidos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que têm fome e sede de Deus. Portanto, Mateus pretendeu, além de ser ponte de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, ele também teve aqui a pretensão, e boa pretensão, de apresentar o novo rei, mas também o novo reino. E a terceira tarefa aqui de Mateus, com o seu evangelho, é também apresentar um novo povo. E tal povo não era outro, senão a Igreja de Cristo. No Antigo Testamento, Israel era o povo escolhido de Deus. E esta afirmação dá-se a partir do chamado de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, em diante, do versículo 1 em diante. Contudo, a igreja do Novo Testamento é constituída de um povo bem diferente. Ou seja, a igreja é formada por judeus, mas também por gentios. E gentios nós sabemos, né? São todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. E em meio aos seus ensinamentos, Jesus, ele fala exatamente sobre isso. Nas parábolas, Jesus chama a atenção que as bênçãos que os judeus rejeitaram seriam oferecidas a quem? Aos povos gentios. Nós podemos ver isso lá em Mateus 22, versículo 8 ao 10, na parábola, quando Jesus fala do convite do rei ao banquete do casamento. Assim como também nós podemos ver isso na parábola que está em Mateus capítulo 21, versículo 40 a 46, aquele dos lavradores infiéis da vinha. E o que a gente tanto sabe, a grande comissão. A própria grande comissão que responsabiliza a igreja, a todos nós, os discípulos de lá de trás e os do momento presente, a anunciarem as grandezas do Senhor. A quem? Só a judeus? Não, a todas as nações. A todas as pessoas, homens, mulheres, ricos e pobres, cultos e analfabetos. Sem distinção. Porque é a coisa mais triste do mundo é ver um cristão que professa fé em Jesus e que fica escolhendo a quem pregar o evangelho. Aí você não prega, não, isso é sem futuro, isso é aquele.
Não existe gente que era mais sem futuro do que eu e do que você, meu irmão. E se é que a gente tinha um futuro, o futuro era inferno. É uma tristeza ver uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus e não prega este evangelho a ninguém. Ou quando prega, é somente aqueles a quem ele escolhe. Ei, quem escolhe é o Senhor. Você só tem que pregar. Então Mateus, por meio desse maravilhoso evangelho, como uma ponte, ele liga o Velho e o Novo Testamento para o entendimento de seus leitores. E ele então apresenta o Rei dos Reis e o seu glorioso e eterno reino. E volta a dizer, Mateus faz isso a todos os povos e a todas as nações, para se acaso estes venham crer no nome de Jesus, eles tornem-se então um só povo e uma só nação. Que só povo e que só nação é essa? A igreja do Senhor. A igreja é comunhão? Não. A igreja Betel do Colibris? Também não. A igreja presbiteriana do bairro dos Estados? Não. Mas a igreja invisível do Senhor. Porque deixa eu dizer uma coisa a você. Caro irmão batista, no céu não vai ter batista. No céu não vai ter presbiteriano. No céu não vai ter assembleano. No céu não vai ter congregacional. No céu não vai ter anglicano, não vai ter metodista. No céu vão estar aqueles que foram, por misericórdia e por graças, lavados pelo sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus. E fim de papo. É uma das coisas mais tristes, e aí eu vou falar contra o nosso povo, é essa divisão denominacional. Há pouco falaram aqui sobre, falaram não, me perdoe, nossa irmã Clotilde falou aqui sobre essa questão de fazer missões. Vocês nunca viram, do púlpito dessa igreja, dizendo que nós só íamos fazer missões se lá a denominação fosse batista. Nunca. Sabe por quê? Porque a nós foi apresentado por Mateus o reino que é do Senhor, é de Jesus. Não é da Convenção Batista, não é da Convenção da Aliança Congregacional, não é da Assembleia de Deus Missão e tampouco qualquer outra. Mas é do Senhor. O reino é de Deus. Nós somos só servos desse reino. Então precisamos ter sempre em mente e de forma convicta que o Evangelho de Mateus, assim como todos os demais livros da Bíblia, não tem em si a palavra de homens, mas sim a palavra de Deus, palavra essa que foi escrita devidamente inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, devemos ser gratos a Deus por nos conceder o privilégio de termos em nossas mãos as Escrituras Sagradas. Cadê a sua? Onde anda? O que você tem feito com ela durante toda a semana? Aqui vai falar pelo precioso sangue que foi derramado, que salva todo pecador.
Mas por essa escritura estar aqui na nossa mão do jeito que ela está, muito sangue de irmãos nossos, cristãos devotos, penitentes irmãos, comprometidos irmãos, foi derramado. Muito sangue. Houve muita luta para que você tenha aqui na sua mão, e você tenha a versão que você quer. Você tem ela, Bíblia de Estudos. Com anotações, sem anotações. Com comentários, sem comentários. E você pega ela aí. Não, queridos. Nós devíamos a todo momento sermos gratos, em primeiro lugar, porque Cristo nos salvou. E em segundo, porque Ele nos deu o manual verdadeiro, único, para seguirmos a nossa caminhada de fé, que é a Bíblia Sagrada. Não é seu professor de faculdade, não é seu presidente preferido, não é seu político preferido, não é o seu time de futebol, não é o seu técnico da seleção, não é ninguém. Quem vai nos ensinar como devemos andar é Cristo por meio da sua palavra. Pergunto de novo, cadê sua palavra? Cadê a sua Bíblia? Que valor você tem dado a ela? Devemos ser gratos. E a gratidão, por isso, deve ser refletida em nós através do cumprimento de nossa responsabilidade em proclamar essa palavra. Em anunciá-la. Não precisa ser em Sumé, não. Se for, amém. Mas faça isso pelo menos aonde você convive, em especial dentro da sua casa. Isso é uma forma de refletir quão grato nós somos ao Senhor. Lembremos-nos outra coisa, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu sei que de uma forma, primeiramente, este versículo que a muito é dado, muito será cobrado, anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eu sei que isso vai para os líderes da igreja. Mas eu tenho também por certo que assim como a mim, como a você, foi nos dado grandiosas coisas. Não é assim que nós falamos? Quão alegres estamos pelas grandiosas coisas que o Senhor nos concedeu. A salvação. A salvação. Então nós recebemos muito. E se nós recebemos, seremos cobrados. Portanto, dessa forma não devemos somente proclamarmos a palavra, mas essa palavra também nós devemos lutar afincamente, como lutamos para muitas outras coisas, para que ela seja viva em nossa vida. Para que nós possamos praticá-la em nossas vidas. E se há motivos de orações, que nós temos muitos, oremos ao Senhor, pedindo sempre isso. Senhor, me faz de mim um discípulo obediente, um servo que te serve. O Novo Testamento, ele dá início com a narrativa da história do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele anuncia o Rei dos Reis. Mas se um homem chega repentinamente dizendo, ei, eu sou rei, as pessoas vão querer saber, como é isso? É rei de quê?
Mostre aí suas credenciais para saber se você é rei. Rei da onde? Você é rei de qual nação? E então, queridos, Mateus escreve o seu evangelho no intuito de apresentar quem? O rei Jesus e o seu reino. E dessa forma, prevendo que iriam querer provas, Mateus, ele começa seu livro relatando sobre a linhagem humana de Jesus. E assim o evangelho de Mateus principia com uma extensa relação de nomes, relatando sobre a linhagem de Jesus, desde Abraão até Davi, e de Davi até a família em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. E como falei no início, muitos podem pensar o porquê desse livro iniciar-se com algo aparentemente sem qualquer importância, como uma árvore genealógica, uma relação de descendência. Talvez até pulem essa relação de nomes e sigam a ler onde começa a ação propriamente dita. Quem já fez isso? Eu já. Comecei a ler Mateus 1, aí começa, não, vamos mais para frente, vamos para o 18. Um monte de nome. Então, alguns acham assim, que seria uma relação, uns versículos inúteis. Mas isso é um grande erro. Primeiro, queridos, porque nada em toda a criação de Deus é sem proveito ou inútil. Nada que Ele faz é inútil. Nós fazemos muitas coisas inúteis, mas Ele não. Tudo tem um propósito, objetivo. Como digo no meu palavreado, Ele não dá murro em ponta de faca, Ele não enxuga gelo, Ele não bate prego sem estopa. E da mesma forma que está aqui Mateus, esse começo, é toda a Escritura Sagrada, é toda a palavra, é toda a Bíblia Sagrada. Afinal, todas as passagens foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, diante do exposto, eu quero juntamente com vocês observar nestes versículos, além das provas cabais, indiscutíveis, dado a genealogia de Jesus, asseverando o Senhor como filho de Davi, como filho de Abraão, como filho de Deus, também quero observar com vocês 3 maravilhosas lições de profundo proveito e de grande utilidade para as nossas vidas. E a primeira lição é que Deus é fiel para com Ele, pois sempre cumpre sua palavra. Sempre. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Formos agora para Isaías capítulo 11, versículo 1, diz: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Muitos pensam que essa lista de nomes é absolutamente sem valor. Porém, ela é importante, ela é valorosa para o registro do Evangelho. Pois é através desta lista, meus irmãos, que mostra que Jesus é o Filho de Deus. Que mostra que Jesus é o prometido que haveria de vir e veio.
Os judeus davam muita importância a estas genealogias, pois sem elas ninguém podia provar de quem eram descendentes, suas descendências. E assim podiam atestar para que fizesse parte de uma determinada tribo, ou mesmo para terem direito a algum tipo de herança. E Mateus apresentou a linhagem de Jesus pelo seu padrasto José. Já Lucas, se nós formos olhar lá, em Lucas 3:23 em diante, lá se mostra a linhagem de Jesus através de Maria. E Deus havia prometido que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus também havia prometido levantar um redentor do meio dos descendentes de Davi. E isso é relatado nessa exposição dessa genealogia de Jesus. Sendo assim, a promessa de Deus teve seu fiel cumprimento. Portanto, os incrédulos deveriam refletir e meditar nessas palavras. Os incrédulos deveriam atestar a fidelidade de Deus para o cumprimento de sua gloriosa palavra, e assim passarem a crer em Jesus e amá-lo com todas as suas vidas. Contudo, se os incrédulos ainda assim persistirem em suas incredulidades, Deus haverá de cumprir a sua palavra, e eles perecerão por toda a eternidade, morrerão eternamente. Nada disso vai impedir que o Senhor realize o que prometeu, o que falou. Agora, já todos quantos creram legitimamente, de forma verdadeira, lembre-se quão nosso Senhor é fiel com seus compromissos e promessas, que nós venhamos nos lembrar sempre disso. E assim nós continuemos firmes, sendo consolados por essa verdade, a verdade que Ele é fiel. Salmo 48:14 diz assim: pois assim é nosso Deus, Ele é nosso Deus para todo sempre, e nos guiará até o dia de nossa morte. Ele disse: estarei convosco sempre. Sempre. Até a morte, na morte e além da morte. Queridos, o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Paulo diz a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 11 ao 13, Paulo diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Portanto, a primeira lição que temos que tirar nessa passagem é que Deus é fiel. O que Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre. A segunda lição é que a fé piedosa e salvífica de um homem é uma fé intransferível. Se você tem sua fé em Cristo, ela é sua.
e você não pode dar a ninguém, por mais vontade que você possa ter. João capítulo 3, versículo 18 e 19, texto muito conhecido nosso, diz: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Então, na relação de todos esses nomes que fazem parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, toda aquela relação, identificamos ali pais muito piedosos, servos, obedientes. Contudo, identificamos também filhos impiedosos e cheios de iniquidades. Então, após a morte do rei Salomão, o reino então se dividiu. Os nomes que Mateus relata nos versículos de 7 a 11, refere-se ali a reis que governaram somente sobre 2 das 12 tribos, ou seja, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Muitas coisas excelentes se registram em relação aos reis Asa, o rei Josafá, muitas coisas bacanas. Rei Uzias, o rei Jotão, Ezequias e Josias. Entretanto, o contrário é o que podemos falar a respeito dos demais. Contudo, queridos, quanto ao pior dos reis de Judá, Manassés, filho de Ezequias, ainda tendo ele feito coisas terríveis e abomináveis ao Senhor nosso Deus, ao final este se arrependeu em seus últimos dias e recebeu o perdão por graça de Deus. Manassés não era gente não, era a besta fera. Mas ao final, se arrependeu. Mas eu quero dizer também que Manassés era besta fera, mas besta fera eu também era, até que me arrependi. Pelo menos assim que eu me vejo. Deus lhe concedeu perdão e graça mediante seu arrependimento. Contudo, queridos, outros filhos descendentes de pais piedosos, como Roboão, Jorão, Amon, só a misericórdia, e Jeconias, reinaram de forma iníqua e impiedosa. E o que é que podemos tirar de ensinamento nisso? É que estes tiveram pais piedosos, crentes, mas nada disso os livrou de serem impiedosos, idólatras, incrédulos, assassinos. Seus pais foram homens tementes a Deus. Porém, este fato em nada interferiu e impediu de tornarem-se homens cheios de malignidade. Portanto, é um grande equívoco, é um grande erro pensar que a graça de Deus pode ser recebida por herança paterna ou familiar. Meu pai é cristão, eu vou ser também. Não.
Ele vai transferir para mim isso. A Bíblia prova isso. E tantos fatos reais que existem por aí. Os pais devem dar bons exemplos. Fato. Os pais devem ensinar o caminho pelo qual seus filhos devem andar. O que foi dito no finalzinho por mim, do trabalho ontem com as crianças. Cadê os filhos? Onde estão os pais dos filhos que lá estavam acompanhando eles? E estavam tão felizes de ver seus filhos cantando e pulando, cantando hinos ao Senhor de forma infantil, recebendo o Evangelho da mesma forma. Mas cadê os pais? Agora, o pior não são os pais do mundo, os que não têm qualquer tipo de consciência ou de entendimento espiritual, porque ainda não conheceram a Cristo, não nasceram de novo. O pior são os pais que professam fé em Cristo e em nada disso fazem, não apresentam o caminho que a criança deve andar, e apresentar o caminho que a criança deve andar é, como eu sempre digo, é pegar na mão ou no braço e levar. Andar com ele no caminho, não é dizer, isso é ali, ó, vai. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não cola. Não cola. Pais cristãos piedosos devem ensinar seus filhos a palavra de Deus de forma diligente, de forma compenetrada, responsável, diariamente e a todo momento, como é mandado lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Contudo, todos esses procedimentos não é certeza que, ainda que assim ensine o caminho, que assim não somente ensine o caminho, mas no caminho, isso não é certeza que estes serão um dia convertidos. É como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Ou nasce de Deus, da minha vontade e da sua vontade, por mais boa vontade que temos, não conseguiremos. Mas uma coisa nós temos que, pelo menos, chegar de mãos limpas. O que eu tinha para fazer, eu fiz. O que eu tinha para falar, eu falei. Eu o acompanhei. Eu a acompanhei. Eu mostrei qual era o caminho, qual era a verdade. E qual era a vida verdadeira. Eu mostrei o caminho que liberta. Porque ruim deve ser um pai, se é que esse pai ou essa mãe vai estar diante de Deus. E Deus vai lhe indagar dizendo, por que não ensinasse o caminho que teu filho deve andar? Onde está seu amor pelo seu filho? Você ensina matemática, português, ensina como mexe no computador, no celular, ensina a dirigir, ensina isso, ensina aquilo, ensina a jogar bola. Mas não ensina a respeito de Cristo. Que amor é esse?
Portanto, um ser humano, ele não passa a ser filho de Deus pela consanguinidade, ou pelo parentesco. Não é pela a sua própria vontade também. Pois não há nada em si mesmo que possa salvar a mim e a você. Nada em nós. Não é pela vontade do homem. Ainda que esse homem seja um caprichoso e eloquente pregador. Pregador não converte ninguém, meus irmãos. Quem converte é Cristo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Ainda que seja o próprio pai o pregador, mas ele não tem essa capacidade de converter o seu filho ou a sua filha, ou a sua esposa ou o seu marido. É Deus. Agora, uma coisa nós não podemos nos eximir da responsabilidade, é de pregar o Evangelho. Porque o novo nascimento não é algo que ocorre pela vontade humana, mas é da vontade de Deus. Uma verdadeira e legítima conversão não vem senão da fé salvífica em nosso Senhor Jesus Cristo. As orações de pais cristãos não devem ser limitadas para que seus filhos sejam frequentadores e membros de igrejas, pois isso pode até lhe dar o direito de terem seus nomes escritos na relação de membros de uma igreja. Porém, não lhes dará o favor de terem seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, como pais, não oremos por filhos cheios de religiosidades, segundo nossas vontades, mas sim por filhos que nasçam do Espírito, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, a segunda lição é essa, queridos. A fé verdadeira e salvífica de um homem, ela é intransferível. Terceira e última lição é que a salvação é pura misericórdia e graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. E que diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Este é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A Bíblia nos fala que todos os seres humanos são nascidos em pecados, todos, sem exceção. Lembra da sua netinha, do seu netinho, do seu filhinho, do seu bonitão, da sua bonitona? Nasce em pecado. Nasce em pecado. Tão bonitinho. Deixa crescer um pouquinho assim. Você vê logo de cara a desobediência. Não quero. Me dá. É agora. O choro berrando. Já mostra sua natureza. Sua natureza decaída. Pequenininho. Todos são nascidos em pecado. E, portanto, todos pecaram e, por isso, todos, sem exceção, estão separados de Deus.
São inimigos de Deus e sujeitos a receberem sobre suas vidas a justa ira vindoura dele. O que é que um adolescente hoje mais quer? Está no culto, na igreja? Ou no forró bodó lá de Wesley Safadão? Estou falando de adolescente, não é que não tem adulto também querendo isso, não. Quantos e quantos se lembram aqui quem é do tempo da boquinha da garrafa? E ainda se achava lindo nas nossas crianças. Olha como ela é linda dançando. Olha a minha filhinha. Agora, quando essa boquinha da garrafa passa a ser algo literal na vida, meu Deus, onde foi que eu errei? Aonde? Aonde todos nós temos errado. Todos nós temos errado. Então, que possamos, fundamentados em tal afirmação bíblica, refletir sobre quão a natureza humana é contaminada, quanto a natureza humana ela é impura, ela é depravada. E refletindo sobre isso possa nos levar a pensar sobre a complacência, a tolerância e a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele santo e justo, deixar-se de forma determinada, por soberana vontade, vir ao mundo, nascendo de uma mulher e tornando-se semelhante ao homem, a fim de salvar todo aquele que crê no seu nome. Ou seja, não merecemos, afrontamos a Deus, e Deus envia seu Filho e único Filho, o Santo Filho, o justo Filho, para habitar no meio de injustos, pecadores, afrontadores, a fim de salvá-los. Que Deus complacente, que Deus misericordioso. Que possamos refletir o grande amor incondicional de Deus por nós, meus irmãos. Alguns dos nomes que lemos nessa lista da linhagem de nosso Senhor traz-nos a lembrança histórias cheias de momentos lamentáveis, momentos tristes, momentos constrangedores, momentos vergonhosos. Nós podemos ver nessa lista 4 mulheres tendo seus nomes mencionados, tais como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. E olha, era uma raridade o nome de mulheres serem citados em árvores genealógicas daquele povo oriental. E a inclusão do nome dessas mulheres nesta lista torna a coisa mais intrigante, torna a coisa surpreendente, dado o fato de 2 delas serem, sabe o quê? Prostitutas. Na linhagem do Santo Jesus, do Cordeiro Santo de Deus, do Filho Imaculado do Senhor. Tinha uma outra, Batseba, que havia cometido adultério. E no meio delas havia 2 que eram gentias. Uma, a prostituta Raabe, e a outra, Ruth. Povo pagão.
Temos também, nessa relação de nomes, o nome de Davi. E quem foi Davi? O companheiro e comparsa de Batseba. Com quem com ela cometeu o ato de adultério. E Davi não somente praticou tal ato, Davi roubou essa mulher do seu marido Urias. Roubou. E para roubar ele assassinou. Mandou matá-lo. E esse pessoal faz parte da linhagem do Santo Jesus. Salomão foi o filho que Davi teve com Batseba. Filho esse que o sucedeu no reinado, o rei Salomão. Salomão começou até bem. Salomão amou a Deus. Mas daqui a pouco, Salomão muda o amor. Ele tira o amor dirigido a Deus e passa a amar um número incontável de mulheres. Estrangeiras, pagãs, idólatras. Mulheres completamente alheias a Deus, que rejeitavam o Deus de Israel. Ele deixou de amar a Deus para amar essas mulheres. Muitas vezes somos nós dizemos que fomos amados tanto por Deus, dizemos que amamos a Ele e daqui a pouco nós deixamos de amar a Deus para amar o mundo e todas as suas coisas. Passamos a priorizar o mundo e as outras coisas e não Deus, a quem dizemos que amamos. Mas em meio a toda essa lista, ao fim surge o nome de Jesus. Aquele que era Deus surgiu por meio de uma mulher em forma e semelhança de homem, com o objetivo de ser sacrifício expiatório de salvação dos pecadores que creram em seu nome, com o objetivo de ser sacrifício substitutivo, expiatório. Assim como para Davi houve misericórdia, queridos, também houve e ainda há misericórdia, por amor gracioso, a todos que buscam refúgio em Cristo através de uma verdadeira e legítima fé. Assim como teve misericórdia para Davi, continua tendo misericórdia a quem se achega a Jesus com um coração limpo, verdadeiro, contrito, arrependido. Esse alcança misericórdia. A inclusão destes nomes na introdução do Evangelho de Mateus nos leva a entender que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo traria e trouxe salvação dos perdidos, graça aos gentios, e que pela fé em Jesus toda a barreira de inimizade entre Deus e os pecadores seria então destruída de uma vez por todas e eternamente, para sempre.
Muito por certo, os nossos pecados e vidas de iniquidades podem ter sido tão tristes e malditos quanto os pecados e vidas de alguns constantes nessa lista que o apóstolo Mateus relata no início do evangelho que ele escreveu. Contudo, tenhamos por certo que, por misericórdia, Jesus, ao morrer de forma obediente, sua morte e morte de cruz, ele abre o portal da graça de Deus para que todo pecador vá a Jesus confessando e arrependendo-se de sua miserável vida de pecado. Porque se verdadeiramente, se de forma convicta, eu e você nos arrependemos e cremos no Evangelho, nenhum pecado irá nos impedir, nos privar de entrar no céu. Nenhum. Agora, se talvez você pense, eu não sou tão pecador assim, eu não sou tão pecador assim. Aqui se encontra uma prova cabal, indiscutível, que você nunca foi a Cristo, que você nunca se arrependeu, que nunca confessou os seus pecados, e por não ter se arrependido não alcançou misericórdia e por isso não vai entrar no céu. Porque você não entra no céu porque você é mais ou menos. Porque você não entra no céu porque você acha moral em alguma coisa. Porque a Bíblia diz que o Senhor lá do céu olha para baixo, para todos nós pecadores, e diz, não vejo um justo sequer. Se você se vê assim, cheio de justiça, sua situação ainda está pior do que a de Manassés. Manassés ainda teve uma vantagem muito grande no seu futuro. Ao final ele se arrependeu. E o seu arrependimento mudou quando ele mudou a sua forma de governar. Quando ele parou de idolatrar deuses pagãos e passou a inspirar por meio da sua vida ao povo dali de Israel a adorar somente um único Deus. Seu arrependimento foi provado em meio à sua vida. Ministério de Louvor. O portal da graça foi aberto pelo amor de Deus, que tanto amou o pecador. Porém, o pecador que confiou no sacrifício do seu Filho unigênito. E dessa forma, esse ainda que morra viverá, e viverá eternamente. Deus é fiel, mas Deus não é fiel a mim e nem a você. Ele é fiel a si próprio, a sua palavra. Ele disse que mandaria um Salvador e fielmente cumpriu sua promessa. Jesus veio. Jesus é o Messias. Jesus é este Salvador prometido.
Nada pode realizar o projeto de salvação de Deus na vida de um pecador, senão por meio de uma particular e individual fé legítima e salvífica. Somente minha relação com Cristo pode me salvar. E somente a mim. E a mais ninguém. Não importa quem eu sou. Não importa o que faça. Não importa. Somente a misericórdia e graça de Deus é que pode operar em minha vida a salvação. Por mais pecador que eu seja, por mais terrível pecador que todo ser humano possa ser, nada impedirá a minha salvação e a salvação dele. Se a Jesus, este tipo de pecador, chegar com um coração arrependido, com um coração cheio de fé, nada poderá impedir. Deus veio para os perdidos. Deus veio para os pecadores. Jesus é esse Deus. Uma vez disseram que ele tinha parte com os demônios, porque sentava à mesa com pecadores. Ele veio para isso. Ele veio para salvar a minha e a sua vida, a nossa vida, se assim somos pecadores. Que possamos entender os propósitos de Deus. Que possamos não nos esquecer que quando Ele enviou o Seu Filho unigênito a este mundo, o propósito foi minha vida e sua vida, se assim nós cremos nele. Nada e ninguém pode fazer alguma coisa para que nós nos livremos do que nós merecemos, que é o inferno. Só Jesus. Só Ele pode. Sim, é Ele. E somente Ele, que é o Salvador de todo aquele que crer no Seu nome. Amém? Vamos levantar, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.